Pessoal, tudo bem? Então nós estamos hoje mais um dia com mais um capítulo do nosso livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É com muita alegria que nós chegamos neste 9º capítulo. Ontem, no 8º, falamos do psicoscópio. E esse capítulo de hoje se chama A Equipe Mediúnica. Então, é interessante para todos nós, aqueles que estamos aprendendo a trabalhar com a mediunidade, aqueles que estamos no curso de qualificadores, porque esse estudo é para nós também, mais especificamente, para aqueles que já lidam no trabalho mediúnico há muito tempo. É muito importante o que a Sueli Caldas nos traz, para que a gente entenda da importância, da responsabilidade de nós, de cada um de nós que trabalha com a espiritualidade amiga. Então, quando a Sueli traz para nós todo esse trabalho que a equipe faz, todas as defesas magnéticas, todas essas harmonizações, esse cuidado que a equipe tem com cada um de nós, isso nos traz essa responsabilidade enquanto médiuns, enquanto pessoas, porque a nossa mediunidade, que a Sueli fala aqui, ela não se restringe apenas ao momento em que nós estamos na casa espírita, ao momento do trabalho mediúnico. O nosso trabalho de mediunidade é a nossa vida, é a forma como nós encaramos a nossa vida, como nós vivenciamos os problemas, as dificuldades, as renúncias a que fazemos, as renúncias que fazemos em prol de Jesus, em prol de Kardec, diz a Sueli Caldas. É isso que vai dar para nós esse arsenal de instrumentos, de equipamentos a sermos espíritos e instrumentos da espiritualidade que melhor se utilizarão de nós. Então, nesse capítulo, a Sueli traz do livro Nos Domínios da Mediunidade um trabalho mediúnico que é dirigido por Raul Silva, onde ela faz uma pequena análise de alguns médiuns que existem nesse grupo. E é interessante porque essa análise faz com que nós pensemos e analisemos dos nossos médiuns, das pessoas com quem trabalhamos, da nossa conduta enquanto médiuns no trabalho mediúnico. Importante, ela fica claro a importância da educação do médium, dele estar educado, ele não se deixar levar, né, pelos espíritos. Então ele ter essa consciência de que ele tem que delimitar, que a sua conduta deve ser dia a dia, ela deve ser consciente, ele deve delimitar. O primeiro médium que ele traz é a médium Eugênia. Ela tem um futuro brilhante na mediunidade, muito doce, excelente na transmissão das mensagens e torna muito eficiente ajuda os desencarnados em equilíbrio. Possui intuição clara, aliada à distinção moral. Vejam que aqui não se fala apenas da sensibilidade do médium, mas dos dotes morais, da autoridade moral, mantendo-se consciente no momento do intercâmbio. Olha só que interessante. O que o instrutor considera uma vantagem, um benefício para a ação da espiritualidade. Aí ele traz também um outro médium que se chama Anélio Araújo. É um rapaz novo que está progredindo com a clarividência, com a clareaudiência e na psicografia. Em seguida, ele se refere a Antônio Castro, citado por ele, um moço bem intencionado e dotado de valiosas possibilidades. É sonâmbulo, né? O que naquele momento era chamado, o que hoje nós definimos como médium inconsciente, que leva a ter demasiada passividade e requer muita vigilância da espiritualidade amiga. Tem facilidade para o desdobramento. E aqui, nesse livro citado pela Sueli, diz que o André Luiz coloca, né, através de aulos, que ele quase deixa o corpo à mercê dos comunicantes, principalmente quando ele está
entidades sofredoras, dementes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhes traga prejuízo à organização física. Então, quando a gente coloca da necessidade do médium estudar, se aperfeiçoar, ele corrigir a sua postura, né? Ele ser consciente, porque eles têm que estar educado e não ser um instrumento ao bel prazer. Então, vejam que aqui nesse livro, a Sueli, né, coloca a obra de André Luiz, que também já fala isso, e ela ressalta essa importância. E também ela coloca uma outra médium que se chama Celina, uma senhora de mais de 50 anos, devotada companheira do nosso ministério. E ele coloca, olha que interessante, que ela tem muitos dotes morais, por quê? Porque ela suportou heroicamente o assédio de compactas legiões da ignorância e miséria que rodeavam seu esposo. Ela é viúva. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, o que lhe rendeu lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava. Acrisolou as faculdades mediúnicas, mas sempre foi abnegada servidora na construção de valores do espírito, da clarividência, clareaudiência e incorporação sonambúlica, né? Com a passividade, como a gente diz hoje. Então vejam que interessante. E aí o André aqui, ele vai continuando naquele capítulo de ontem, o capítulo 8 sobre o psicoscópio, e o André indaga, né? Daí ele fala, o psicoscópio registraria a posição espiritual de Celina, né? Esclarecendo que ele coloca as emanações fluídicas do médium. O psicoscópio é uma ficha que determina a natureza de nossos pensamentos através dessa auscultação. Então vejam, meus irmãos, que nós já falamos sobre isso ontem, sobre o psicoscópio, de como a espiritualidade nos conhece. Então não adianta a gente, eu só vou no centro e naquele momento do trabalho mediúnico eu sou bonzinho, eu faço oração, mas quando eu chego em casa ou no meu trabalho ou em qualquer lugar, eu sou outra pessoa. Não. No trabalho mediúnico nós somos a pessoa com a nossa personalidade integral. Então nós nos apresentamos no trabalho mediúnico quem nós somos na vida, como espíritos imortais. Por isso que nós trabalhamos muito dentro do espiritismo, no curso de qualificação, nos cursos do ED, mediunidade, na importância da nossa educação, do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento moral e do nosso estudo contínuo. E esse estudo, para você que nos acompanha, serve para despertar a consciência que nós temos que estudar, que nós sempre estamos aprendendo. Cada dia tem livros novos, maravilhosos. Às vezes, uma vida inteira a gente não consegue ler a obra espírita. Tantos livros que tem. Mas temos que fazer a nossa parte. E ele coloca que a epífise, nesse verdadeiro labirinto, né, da mediunidade, a epífise brilhava com um pequenino sol azul. As células do cérebro desses médiuns, os neurônios e os feixes das sinapses no córtex, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Então, os nossos pensamentos fazem emergir essas energias que são poderosas para o trabalho do bem. E essas energias serão utilizadas pela espiritualidade amiga. Porque muitas vezes, quando nós não contribuímos dessa forma, o que nós fazemos? Nós deixamos, a espiritualidade tem que suprir tudo isso. Por isso, o nosso trabalho árduo, dia a dia, nos esforçar diante das especificações morais dos médiuns, do próprio dirigente. Nós temos que, não é a mediunidade que distingue o médium, é aquilo que fazes dela. Vejam, meus irmãos, que mensagem belíssima, citada pela Sueli, trazida por Emmanuel. Numa reunião, depende para dar bons frutos,
das qualidades e propriedades de seus membros, e que essas qualidades e propriedades, para terem mais forças, devem formar um feixe homogêneo. Isso está no livro dos médiuns. Por isso, quando nós falamos que a nossa mente ela está interconectada com todos os integrantes da equipe mediúnica, é uma real situação narrada pela obra de André Luiz e na obra de Kardec no livro dos médiuns. Então, nós acabamos por aqui e até amanhã.